Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em João 5, parte 2. Ontem nós meditamos até o versículo 24 e hoje nós vamos dar continuidade à nossa meditação então de João, na parte 2. Bom dia! Bom dia, minhas irmãs, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Lizzy, que bom que você tá aqui. Saudade de você, saudade das nossas conversas sobre livros. Bom dia, Thaís, feliz ano novo, minha irmã, Deus te abençoe, que bom que você tá aqui, glória a Deus. Hoje entrei um pouquinho atrasada, peço perdão para vocês, mas estamos aqui firmes e fortes, então hoje nós vamos meditar em João 5. Deixa eu abrir aqui, pega lá a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações para você meditar junto comigo. Então ontem nós meditamos nós paramos no versículo 23, né? E a gente vai retomar a partir do 24. Parece que a conexão tá caindo um pouco, a gente vai ter que ter um pouco de paciência hoje. Deixa eu ver aqui em qual conexão eu tô logada. Tá tudo certo. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração e consagrar o nosso encontro de hoje ao Senhor. Se você puder, coloca a sua mão no seu coração e dirige agora os seus pensamentos, né, os seus sentimentos para estar em comunhão com o nosso Pai. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada pela oportunidade que Tu nos dás hoje, ó Pai, de estarmos aqui reunidas em comunhão, em alinhamento, Senhor, com o Teu coração, com a Tua vontade para nós. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha agora, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor, um espírito de sabedoria, um espírito, Senhor, de santo temor, para nós receber pelo desejo, Senhor, de colocar a Tua palavra em prática. Fala conosco nessa manhã, ministra os nossos corações. Nós queremos Te ouvir, nós queremos receber de Ti, Senhor, a nutrição que a nossa alma precisa, o maná fresco para esse dia. Fala conosco, Pai, nos conduz segundo o Teu cuidado, a Tua vontade. Dirige, Senhor, o nosso estudo do início ao final. Nós consagramos a Ti esse momento em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que bom que vocês estão aqui. Vai ter alguns momentos que vai dar alguma oscilada, a internet hoje não está boa, e eu acho que isso é geral, né? Eu converso com as amigas de Jesus, de norte a sul do Brasil, tá todo mundo tendo problema com a internet, mas a gente vai prosseguindo aqui como der. Quando eu perceber que caía a conexão, eu vou repetir. Obrigada, Carol. Também gosto bastante de roxo. Roxo, né? A cor da prosperidade, púrpura. Uma cor muito bonita. Então, vamos lá. João 5, a partir do versículo 22. Vou retomar a partir do versículo 22. Vou pegar aqui minhas anotações para poder conversar com vocês. Vou pegar aqui onde eu parei. Então, a partir do versículo 22 diz assim: E o Pai não julga a ninguém, pois deixou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho tal como honram o Pai. Mas se vocês se recusam a honrar o Filho que Ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o Pai. Então, o que está sendo dito aqui nesses versículos? Está sendo dito que Jesus é aquele que concede vida, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, mas Jesus também é aquele que julga os homens. Então Jesus vai vir, né, pela segunda vez e vai haver um julgamento. E quando Jesus vai julgar, Ele vai, na sua segunda vinda, Ele vai vir e vai julgar as nações. E Ele vai salvar alguns, aqueles que receberam o seu amor, que receberam Ele como único e suficiente Salvador, e vai entregar aqueles que não receberam a ira de Deus. Então Jesus veio para nos salvar da ira de Deus. Em Isaías 61, se você quiser anotar para depois você estudar aí, em Isaías 61, esse texto da palavra de Deus, ele vai nos ensinar que o Messias, ele é o ungido, e ele proclama o ano aceitável do Senhor e também o dia da vingança do nosso Deus. Então isso
isso deve gerar em nós um santo temor. Nós devemos ter em nós um santo temor de que Jesus vai voltar. E assim como João Batista, nós devemos ser precursores do Evangelho, preparando, né, o caminho para a segunda volta de Jesus, preparando a nossa família, preparando o nosso coração. Então, preparando o terreno, né, para que Jesus venha pela segunda vez. Lá em Romanos 5:9, também se você quiser anotar, diz que nós somos salvos da ira de Deus. E Jesus, ele nos salvou da ira de Deus através do seu sacrifício, por isso nós devemos ser gratas ao Senhor. Né? O que é a ira de Deus? A ira de Deus está lá em Apocalipse 26, que eu quero ir lá com vocês, em Apocalipse 20, versículo 6. Deixa eu pegar aqui. Bom dia, Gi, Deus te abençoe, que bom que você está aqui. Apocalipse 26 vai dizer assim: felizes e santos aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. Para eles a segunda morte não representa nenhum terror, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, na segunda vinda de Jesus, todos, desde Adão até o último homem, né, que morreu antes de Jesus voltar, todos vão ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para receber um corpo glorificado. Né? Não é com esse corpo aqui de carne, osso e sangue que a gente vai, né, reinar com Jesus. Alguns vão ressuscitar para receber o corpo glorificado e outros vão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. Todos aqueles que não receberem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então isso é muito forte. A função de Jesus, então, como filho, ele veio para nos salvar. Ele também vai vir para julgar e entregar a ira de Deus todo aquele que não receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Todo aquele que não depositar em Jesus a sua confiança e também não se arrepender dos seus pecados. A gente tem conversado aqui, né, sobre a diferença de crer em Jesus e confiar em Jesus. Lembra daquela história que eu contei, né, de um moço que era especialista em andar na corda bamba e ele colocou a corda bamba entre 2 prédios. E ele atravessava para lá e para cá nessa corda bamba. E um repórter veio entrevistá-lo, né? Perguntar como que era, né? Fazer isso e tudo mais. E aí ele falou assim, não, eu tenho muita facilidade, né? Em atravessar de um lado para o outro. E o repórter falou assim, sim, eu tenho acompanhado, né, os seus feitos. Eu tenho documentado tudo que você tem feito. Tô aqui, você é fera. A conexão tá caindo bastante. E aí o repórter falou assim, não, eu acredito em você, você é fera. Aí o moço, né, que era o equilibrista, que atravessava ali na corda bamba entre 2 prédios, né, num lugar bem alto, falou assim, você acredita? Então vamos comigo, eu vou te colocar nesse carrinho e eu vou atravessar com você de um lado a outro. E aí o repórter falou assim, não, melhor não. Por quê? Porque ele acreditava que o cara, ele era capaz de atravessar de um lado para o outro na corda bamba, porque ele já tinha visto isso várias vezes, mas ele não confiava em atravessar junto. Ele não confiava em colocar a vida dele, né, debaixo da proteção, né, do controle daquele equilibrista. Então, muitas vezes, nós dizemos que nós cremos em Jesus, mas nós não confiamos completamente a nossa vida a Ele. Nós tentamos resolver tudo ainda Nós tentamos resolver tudo na força do nosso próprio braço. E isso faz com que o jugo seja pesado. Isso faz com que a gente tenha uma fé sem obras. Né? A gente diz que crê, mas o nosso comportamento não revela isso. Então, essa é a função de Jesus, é nos salvar. Ele veio para nos salvar. Ele também vai nos julgar e vai entregar a ira de Deus. Todos aqueles que não receberem Jesus como o único e suficiente Salvador vão ser lançados no lago de fogo, onde vai haver sofrimento eterno, e isso é a ira de Deus. Então a gente precisa lembrar que Jesus veio para nos dar vida, nos livrar da ira de Deus. Ele veio para nos arrancar das garras da morte. Ele veio para nos estender o seu amor por nós. E por isso nós devemos abraçar o Evangelho e receber a salvação por meio da fé. Quantos aí já receberam? Alguém aí já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Peço perdão se estiver caindo muito. Parece que está caindo muito a internet hoje aqui. Pelo menos para mim está dando bastante oscilação. Então, continuando o texto, no versículo 24, ele vai dizer assim:
eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então nós precisamos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos viver uma vida de completa confiança em Jesus. Todos os dias nós devemos buscar isso. Versículo 25. E eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles a quem ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo, deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Então, o que está sendo dito aqui, né? Que desde Adão até o último ser humano, antes de Jesus voltar, vão ressuscitar. Porém, uns vão ressuscitar para receber corpos glorificados, espirituais, e vão reinar com Jesus as nações da terra. Esses são os santos, né? Entre esses que nós vamos estar, em nome de Jesus. E os outros que não receberam Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados, que não forem encontrados fiéis a Cristo, serão lançados vivos no lago de fogo. Então essa vai ser a segunda morte. Como eu disse, isso deve gerar um temor, um santo temor no nosso coração. Por quê? Porque o relacionamento com Jesus importa. O nosso relacionamento com Jesus importa. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como foram esses dias, né, que a gente teve uma pausa aqui em dezembro, que eu fui fazer alguns cursos, depois teve Natal, Ano Novo. Nesse tempo que não tinha as lives, que não tinha os encontros, como estava o seu relacionamento com o Senhor? O nosso relacionamento com Jesus importa. E é uma insanidade a gente desejar passar a eternidade com Jesus, se no dia a dia a gente muitas vezes não lembra de orar, de conversar com Ele, de meditar na palavra. Então nosso coração deve queimar pela presença, nós devemos ansiar por estar diante dEle, por estar em comunhão com Ele. Nós devemos ser verdadeiramente amigas de Jesus. Um amigo tem prazer em estar na companhia do outro. Quem aí tem uma amiga que gosta muito de conversar, de estar junto, que quando, né, se reúne é aquela alegria? No último dia 29, eu tive a alegria de encontrar a Gi, né, que é uma amiga de Jesus do nosso devocional da manhã. E como foi, assim, maravilhoso, sabe? Dar um abraço nela, apertar, acho que a Gi tá aí. Então, nós devemos ter alegria em estar na presença de Jesus. E se você ainda não tem, não precisa ficar constrangido, mas peça para Ele, fala: Pai, eu quero me relacionar contigo com facilidade, com alegria, com amor. Eu quero que meu coração queime por estar na tua presença. Eu quero desejar estar contigo. Ainda para mim talvez é um desafio, mas eu quero de todo o coração isso. Eu quero ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento puro, onde eu não estou só na tua presença por conta das bênçãos, mas porque eu amo a tua presença. Então, que você busque ser amiga de Jesus verdadeiramente, porque o seu relacionamento, a sua comunhão com Jesus importa. Então nós não temos tempo para brincar de sermos cristãs. Nós não podemos só buscar as bênçãos de Deus e a hora que vem a bênção, a hora que vem aquele alívio, a gente se afasta do Senhor. Não, nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, porque Ele é uma fonte inesgotável. Essa é a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus, porque eles são fonte inesgotáveis de sabedoria, de graça, de amor. Então, se nós já tivemos uma experiência aqui com o Senhor, sempre vai ter um nível mais profundo, uma nova camada, um novo acesso. Então, você precisa buscar ser verdadeiramente amiga de Jesus. Para você dizer que você verdadeiramente é uma amiga de Jesus, as suas ações, a sua rotina, o seu dia a dia, deve revelar isso. Então, como que é o seu dia a dia? Quando você acorda, qual que é o seu primeiro pensamento? Né? Você tem uma rotina de leitura bíblica, uma rotina de oração? Não estou falando desse tempo aqui. Estou falando de um tempo seu, de intimidade, com seu amigo, com Jesus. Então, que o santo temor caia sobre o nosso coração, que um espírito de oração, de súplica, de arrependimento caia sobre o nosso Brasil, para que nós venhamos ser encontradas fiéis e irrepreensíveis na segunda volta de Jesus.
e que nós, assim como João Batista, nós venhamos nos tornar precursoras de Jesus. Né? João Batista, ele era precursor da primeira vinda de Jesus. Nós devemos ser precursoras da segunda vinda e preparar a nossa casa, a nossa família, o nosso coração para receber Jesus verdadeiramente. E a gente precisa se lembrar também que de Deus não se zomba. Você pode até, talvez, dizer aqui na live ou dizer para alguém que você é amiga de Jesus, mas Deus, ele sonda os corações, ele conhece os seus pensamentos, as intenções do seu coração, ele conhece as suas motivações. Então nós devemos buscar verdadeiramente no Senhor que ele purifique os nossos corações de toda impureza, porque a nossa tendência é o pecado, nossa tendência é o mal. E sem ele, ele é a luz do mundo. Sem ele, nós estamos na escuridão, nós estamos no pecado, nós estamos na maldição. Então nós precisamos de Jesus para nós viver. Nós precisamos com humildade reconhecer as nossas fraquezas e pedir para Jesus nos ajudar a superá-las, cada uma delas. Então o meu modo de viver, o seu modo de viver importa, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então como eu posso dizer que eu confio em Jesus, que eu creio em Jesus, mas minha casa está destruída, meu casamento está destruído, o meu relacionamento no meu trabalho está destruído, eu não demonstro amor pelo meu próximo, eu vivo criticando, eu vivo humilhando, eu vivo caluniando, eu vivo desonrando. Então o meu modo de viver importa. A fé sem obras é morta. Então não posso dizer que eu creio em Jesus, que eu sirvo a Jesus, que eu confio em Jesus, mas na minha casa o meu comportamento não revela isso. Então, continuando o texto, versículo 26 diz assim: assim como o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo, deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. 28. Não se admirem disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então veja aqui, todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus na segunda vinda de Jesus. Então todos vão ressuscitar. Só que alguns vão ter o seu corpo revestido de glória, né? Aqueles que creem em Jesus, que verdadeiramente receberam ele como o único e suficiente Salvador, que depositaram nele sua total confiança. Mas aqueles que não creram, aqueles que não colocaram confiança nele, aqueles que não se arrependeram dos seus maus caminhos, eles vão ser ressuscitados para serem lançados vivos no lago de fogo. Então não se admirem disso. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para a condenação. Uau! Então todos vão ressuscitar. Aqueles que ressuscitaram para o bem, ressuscitarão para a vida. E aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Oi, Madame Glamour. Ontem mesmo minha equipe te enviou um e-mail, tá? Peço que você verifique o seu e-mail. Talvez você esteja com algum problema no seu e-mail, não sei, talvez esteja com a sua caixa muito cheia e você não está recebendo os e-mails. Peço que você verifique isso também, tá? Mas foi enviado ontem, eu mesma verifiquei. A Jusilene está dizendo aqui, a nossa busca constante é para que Deus nos mostre quem somos de verdade. Na verdade, nós carecemos, da misericórdia de Deus todos os dias nós carecemos da misericórdia de Deus. Versículo 30. Eu, porém, nada posso fazer de mim mesmo. Olha só que forte o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, Jesus, que é Jesus, está dizendo assim, eu, porém, nada posso fazer de mim mesmo. Então eu, Ana, também nada posso fazer de mim mesmo. Eu careço do meu relacionamento com Deus para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, me guie, me direcione, para que eu viva, não segundo a minha carne, mas segundo o Espírito. Então eu, porém, nada posso fazer de mim mesmo. Eu julgo pelo que ouço, e o meu julgamento é absolutamente imparcial e justo, pois não procuro... Olha só o que Jesus está dizendo. Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Uau!
Então Jesus, sendo Jesus, ele não procurava viver a vida de acordo com o que ele estava sentindo, do que ele estava pensando, mas ele fazia tudo de acordo com o que o Pai orientava. Então, não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, nós precisamos buscar agradar a Deus. Então, nós não podemos nos mover por sentimentos, nós precisamos nos mover por princípios, porque quem cumpre princípios colhe promessas. Versículo 31 vai continuar e vai dizer assim: quando eu faço declarações a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Porém, um outro está fazendo também essas declarações sobre mim. E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Versículo 33. Vocês saíram para ouvir a pregação de João. João que ele está se referindo aqui é João Batista. E ele testemunhou da verdade. Grifem isso aí na sua Bíblia. Testemunhou da verdade. O que é testemunhar da verdade? É o que nós devemos fazer todos os dias, né? Testemunhar da verdade é falar sobre Jesus, porque a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então João Batista, ele testemunhava sobre a verdade. E nós, assim como Jesus, né, que nós lemos aqui no versículo 30, precisamos nos sujeitar aos princípios da palavra de Deus, assim como Jesus. Nós precisamos viver uma vida pautada por princípios e não por vista e não por sentimentos. Então, no versículo 33 vai dizer que nós precisamos ser como João Batista, que foi o precursor de Jesus, né, que veio antes de Jesus, né, na sua primeira vinda e preparou o caminho para o Senhor. E nós precisamos, assim como João Batista, proclamar o evangelho primeiramente dentro do nosso lar, preparando o caminho para Jesus, para a segunda volta de Jesus. Então, versículo 33 diz: vocês saíram para ouvir a pregação de João e ele testemunhou da verdade. Então, a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Porém, o testemunho mais verdadeiro que eu tenho não vem de um homem, embora eu tenha feito lembrar o testemunho de João, para que vocês creiam em mim e sejam salvos. Olha que coisa linda que ele fala aqui no versículo 35. João era como uma lamparina que queimava. Uau! Olha isso, João era como uma lamparina que queimava e brilhava bastante por um certo tempo. E vocês gostaram dele e ficaram alegres com a sua luz. Então, assim como João, nós precisamos brilhar. Nós precisamos que o nosso coração, que o nosso espírito queime por Jesus, queime pela verdade, queime por viver uma vida de princípios. Uma vida que testemunha a verdade, uma vida que aponta para Jesus, que leve outras pessoas para perto de Jesus. E muitas vezes a gente tem sido contaminado pelo mal. Muitas vezes nós temos nos contaminado e temos vivido em si mesmadas, olhando só para as nossas próprias dores, para as nossas próprias mazelas, para as injustiças que fizeram conosco. Tem uma frase que tem queimado muito no meu coração que diz que o orgulho a gente sabe que é o próprio Satanás, porque se Deus é amor, o contrário de amor é o orgulho. Então o orgulho é o próprio Satanás e o orgulho cultua a sua própria dor. Tanto que a isca de Satanás é a ofensa. Então toda vez que alguém tenta te ofender, ele está tentando acessar o seu coração. E a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem todas as fontes de vida. Então o orgulho, que é o próprio mal agindo em nós, ele vai cultuar a nossa dor. E Jesus está dizendo, não é para você olhar para a sua dor, é para você trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. É para você negar a si mesmo, esse é o evangelho, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Então João Batista, ele era como uma lâmpada, né? A voz que clama no deserto, a voz da verdade. Então João era como uma lâmpada que queimava e brilhava bastante por um certo tempo. E vocês gostaram dele e ficaram alegres com a sua luz. Versículo 36. Porém eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que eu faço, que o meu pai me deu para concluir, testemunha que o pai me enviou. Uau! Então veja, a verdade ela não é um conceito, não é uma palavra, ela é uma pessoa. Que a nossa oração hoje venha ser para
que os nossos olhos sejam atraídos para o Senhor. E que nós venhamos ser como João Batista, com o espírito aceso, com um coração que queima pela presença, por anunciar o Evangelho, para que mais pessoas conheçam a verdade, para que mais pessoas conheçam Jesus. E que por onde nós passarmos, nós possamos ser a luz do mundo, assim como Jesus. Então, sozinhas nós não temos essa luz. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Nós precisamos dele, né, para iluminar o nosso espírito, para fazer com que nós venhamos queimar por ele. Então, sozinha a gente não vai nem desejar, né, estar na presença dele. Então, peça ao Senhor para que ele te capacite, para que ele coloque em você o desejo de estar na presença dele, de fazer o que é a vontade de Deus, né, e que o espírito de sabedoria governe o nosso coração, a nossa mente, que venha sobre nós. Então, versículo 36, Jesus está dizendo: eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que eu faço. Uau! Então, o que Jesus está dizendo aqui no versículo 36? O que testemunha a respeito de uma pessoa? O que depõe a respeito de alguém? O que fala sobre o caráter, sobre a vida? O que testemunha a respeito de uma pessoa são as suas obras. O seu testemunho, o meu testemunho são as nossas obras. Então, quando Jesus vier pela segunda vez, o que ele vai dizer? Ele não vai perguntar assim, quantas lives sobre a Bíblia, de oração você participou? Ele vai perguntar, onde está a sua família? Onde estão seus filhos? Onde está o seu marido? Como você administrou o seu lar? Como você cuidou, administrou dos tesouros que eu confiei nas tuas mãos? Então, o que testemunha a respeito de uma pessoa são as suas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, não posso só declarar que eu confio, que eu creio em Jesus. Eu preciso ter uma vida de intimidade. Eu preciso ter uma vida que testifica a minha confiança em Jesus. Então, o meu testemunho, o seu testemunho de fé são as nossas obras. E veja, Jesus, ele não agia por demanda ou necessidade. Nós aprendemos isso ontem. Ele não agia por pressão. Ele não agia por sentimento, mas segundo a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente tem dito, eu não consigo perdoar. Mas quando eu falo eu não consigo perdoar, eu estou agindo por sentimento. Eu estou agindo por uma necessidade emocional e não estou agindo segundo a vontade do meu Pai. Uau! Versículo 37. E o próprio Pai que me enviou também testificou a meu respeito. E o próprio Pai que me enviou também testificou a meu respeito, embora ele não aparecesse a vocês pessoalmente, nem falasse diretamente com vocês. A sua palavra não habita em vocês porque se recusam a crer naquele que ele enviou. Então, o versículo 38 está dizendo o seguinte, qual que é o sinal de que a palavra de Deus está em uma pessoa? Qual é o sinal de que a palavra de Deus está em uma pessoa? Quando a palavra de Deus está em uma pessoa, ela professa sua fé, ela crê em Jesus. E os fariseus, os judeus aqui, eles não criam em Jesus. Eles eram exímios, né, estudiosos da palavra, mas eles focavam na lei, eles focavam nas tradições, eles conheciam a palavra, mas não conheciam o Espírito que inspirou aquela palavra. E muitas vezes nós conhecemos a palavra, nos alimentamos, estamos na igreja há tantos anos, mas a gente não vive a palavra, a gente não conhece, né, Jesus verdadeiramente, a gente não vive na direção do Espírito, a gente continua vivendo sob a direção da nossa carne, sobre a vontade da nossa carne. Então, qual que é o sinal de que a palavra de Deus está em uma pessoa? Ela crê em Jesus. E o testemunho dessa pessoa, de que ela crê em Jesus, são as suas obras. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o tema principal das Escrituras é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Versículo 39.
Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Olha o que Jesus está dizendo ali para os judeus, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque creem que elas têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Versículo 40. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida eterna. 41. A aprovação ou não de vocês não vale nada para mim, pois como eu os conheço muito bem, sei que vocês não têm o amor de Deus. Uau! Olha o que Jesus disse aqui para esses judeus, para esses fariseus, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, mas eu os conheço muito bem, sei que vocês não têm o amor de Deus, porque vocês ouvem a palavra, vocês têm contato com a palavra, mas não vivem uma vida de acordo com a palavra, não vivem uma vida de princípios. Estão enganando a si mesmos, mas de Deus não se zomba. Então muitas vezes a gente tem se enganado, né? A gente diz que crê, mas se a gente olhar mesmo para nossa vida, né? A gente vai ver que tem muita coisa para alinhar. E de Deus não se zomba, Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Versículo 43. Eu sei porque vim a vocês representando meu Pai, e vocês recusam acolher-me. Embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados dele, mas vêm em seu próprio nome. Uau! Versículo 44. Não me admira que vocês não possam crer, porque vocês aceitam a glória uns dos outros, mas não se importam com a glória que vem do único Deus. Olha o que está sendo dito aqui nesse versículo 44. Nesse 44. Nesse versículo 44, o grande inimigo da nossa fé é buscar glória, é buscar reconhecimento e buscar aprovação das pessoas. O grande inimigo da nossa fé é buscar glória, reconhecimento e aprovação das outras pessoas. Muitas vezes a nossa expectativa está em alguém que não tem condições emocionais, espirituais para nos dar aquilo que nós estamos buscando. Tem pessoas que não conseguem fazer um elogio, pessoas que estão tão infladas no seu ego que elas não conseguem fazer um elogio. Elas têm fraturas emocionais geradas lá na infância e elas não conseguem elogiar. Elas só conseguem fazer elogios ao contrário. Então, quando elas falam com você, embora ela admire você, ela vai sempre tentar te apequenar, te diminuir, tentar fazer você se sentir inferior. E geralmente nós colocamos a nossa expectativa nessa pessoa e nós buscamos validação dessa pessoa, que tem uma fratura emocional e que a fratura dela é rejeitar, a fratura dela é humilhar, e eu estou buscando nessa pessoa validação. Então o que vai acontecer comigo? Se eu quero validação de alguém que nunca vai conseguir me validar. Então o grande inimigo da fé é buscar glória, é buscar reconhecimento e aprovação das pessoas. Nós devemos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, porque cada um tem as suas dificuldades, né? Cada um tem as suas fraturas emocionais e tem coisas que nós não conseguimos ainda entregar. Então às vezes você quer um elogio de alguém que não consegue elogiar. E aí você fica aprisionado naquela ofensa, naquela dor. Ah, minha sogra nunca me disse que me ama. Então a gente precisa olhar para o nosso próximo com amor, pedir para que o Senhor nos dê olhos bons. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Versículo 45. Apesar disso, não sou eu quem acusará vocês diante do Pai, é Moisés. E é nas leis de Moisés que vocês depositam a esperança do céu. Mas vocês se recusam a crer em Moisés. Ele escreveu a meu respeito, e vocês se recusam a crer nele. Por isso se recusam a crer em mim. E visto que não creem no que ele escreveu, não me admira que também não creem no que eu digo. Uau! Então ele está dizendo aqui, né, para os fariseus, para os judeus, que eles são estudiosos da palavra, mas eles não conseguem. Eles são estudiosos da palavra, mas não conseguem ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito forte. Eu queria ler com vocês
1 Coríntios 15, 51, para a gente encerrar o estudo de hoje. 1 Coríntios 15, 51. Consegue dar uma passeadinha aí comigo na Bíblia? Vamos lá para 1 Coríntios 15, 51. Tá um pouquinho para frente de João. Diz assim o texto: Eis que eu lhe estou contando este segredo maravilhoso. 1 Coríntios 15, 51. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram, de repente, ressuscitarão com novos corpos que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e os que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais que não podem morrer. Versículo 54. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, então quando o nosso corpo corruptível se revestir daquilo que é incorruptível, de um corpo glorificado, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira essa escritura. A morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Então, a sua vida com o Senhor, a sua intimidade com Deus, as suas obras importam. Cuide do seu dia a dia, cuide do seu relacionamento com o Senhor, tenha intimidade com Ele, desenvolva uma vida devocional, sabe? Comece, nem que você separe por dia 3 minutos para ser um tempo só seu e dele, mas desenvolva isso. Que venha um santo temor sobre o seu coração, que você se lembre que a eternidade, está batendo a nossa porta. Jesus está para voltar pela segunda vez. E nós não podemos viver distraídas como se nada fosse acontecer, como virgens loucas que não estão preparadas para a chegada do noivo. Nós precisamos nos preparar primeiramente o nosso coração, preparar a nossa casa, a nossa família, porque um dia vai haver um julgamento e Jesus vai olhar para você e Ele não vai perguntar em quantas lives você participou, em quantas lives de oração você participou. Ele vai perguntar como está o seu coração, como está a sua casa, como estão os seus filhos, como está o seu marido, como está a sua família, como estão os talentos que eu coloquei nas suas mãos, o que você fez com eles. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que têm facilidade em se comunicar e que poderiam estar testemunhando a verdade, testemunhando Jesus. Poderiam estar anunciando a volta de Jesus, poderiam estar falando do amor de Jesus, poderiam estar testemunhando do que Jesus já fez na sua vida. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Ensimesmadas. Estamos cultuando a nossa própria dor, e isso é orgulho. E o orgulho é Satanás. É um demônio que está gerindo essa vida. Tem uma frase que eu não sei de quem é a autoria, mas que diz assim: quem não tem domínio próprio, ou seja, quem não tem domínio sobre as suas emoções, tem um demônio próprio. Então, a evidência, de que a palavra de Deus está em mim é que eu creio em Jesus. E se eu creio em Jesus, eu devo testificar isso com o meu comportamento. A Jusilene está dizendo: nosso relacionamento com Deus importa. Passamos tantas horas assistindo vídeos e podemos sim ter nossa busca constante com o Senhor. É isso, muitas vezes a gente tem se enganado, A gente tem assistido várias pregações, ministrações, mas o Senhor quer aquele momento de intimidade. Sabe aquele momento onde você vai rasgar o seu coração diante do Pai, onde você
verdadeiramente ter uma comunhão com Ele, que você vai ter uma conversa de amigo com Ele, Ele quer ser seu amigo. A gente fala que nós somos amigas de Jesus. Como é ser amiga de Jesus? É conversar com Ele sobre tudo. É ter um relacionamento diário. Então vamos pensar bem, né, naquilo que nós estamos dizendo, que nós cremos, que nós confiamos, que nós fazemos, para ver se nós estamos fazendo verdadeiramente. Não dá mais tempo de nós brincarmos de ser. Então que você tenha um santo temor no seu coração, que você se lembre, né, que Jesus está voltando pela segunda vez. E eu quero, em nome de Jesus, que você, né, receba o seu corpo glorificado, que você reine com Jesus nas nações. Uau! A Teônia tá falando ali que é a pastora Ana Teresa, que fala que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Obrigada, Teônia. É isso. Nós precisamos viver não pela vontade da nossa carne, não por sentimentos, mas nós precisamos viver por princípios, nós precisamos viver dirigidas pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo e com ele o fruto do Espírito, que não é nosso, é dele, que vem dele. E esse fruto ele tem 9 características. Não sei se eu vou conseguir lembrar de todas aqui, mas as características do fruto do Espírito que habita dentro de cada um que recebeu a Jesus é o amor, a alegria, a paz, a paciência, o domínio próprio, a mansidão. Então, nós precisamos viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus e não pelos desejos da nossa carne. Então, se eu creio em Jesus, eu preciso testemunhar a verdade. Eu preciso que o meu comportamento revele que verdadeiramente eu sou amiga de Jesus. Se hoje eu conversar com quem mora com você, eu sei que ninguém aqui é perfeito, eu também não sou perfeita. Se a gente fosse perfeita, a gente não estaria mais aqui, né? Nós estamos sempre buscando, né, melhorar, se lapidar. Mas se eu for conversar com alguém que convive com você diariamente, essa pessoa vai me dizer que há evidências de Jesus em você? Você tem exalado o bom perfume de Cristo por onde você passa? Você tem testemunhado a verdade? Ou a maioria das pessoas à sua volta nem sabe da sua fé, nem sabe que você serve a Jesus porque você não fala e você também não tem um comportamento alinhado com a palavra de Deus. Mas ainda há tempo, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra. Então hoje ainda há tempo de se reconciliar, de se arrepender dos seus maus caminhos, de receber Jesus verdadeiramente como seu melhor amigo, como seu único e suficiente Salvador, para que você seja salva, para que você receba o seu corpo glorificado, para que você reine com Jesus após a segunda volta dele. E que o seu coração queime, assim como o de João Batista, para preparar o caminho. Que o seu coração queime por anunciar Jesus, para que a sua família, os seus amigos, todo o seu ecossistema seja salvo. Todo o seu ecossistema conheça Jesus e o amor dele por cada um de nós. Amém? Quero pedir perdão porque a internet caiu bastante, né? Então acabou que não consigo fluir, né? Porque eu tenho que ficar prestando atenção aqui quando vai cair, eu tenho que repetir o que eu disse. Mas eu vou verificar isso hoje, para que amanhã a gente esteja com a conexão 100% plena, como a palavra de Deus merece. E vamos orar então nesse momento, para nós agradecermos esse tempo de mesa. Depois, se você puder, releia de novo, né, esse trecho de João 5. Medite, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então, uma revelação que nós tivemos aqui, quando você estiver no seu secreto, Deus pode ministrar algo ainda maior ao seu coração quando você estiver só você e Ele. Ele pode derramar sobre você uma palavra rema, que é uma revelação específica para você sobre o que você está vivendo nesse momento. Então busque ter uma vida de intimidade, busque ser verdadeiramente amiga de Jesus, não só como um título, mas com um comportamento, com uma identidade de amiga de Jesus. Amém? Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença, obrigada pela Sua palavra revelada a nós. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, para que nós venhamos viver uma vida que realmente, Senhor, represente a nossa fé, a nossa confiança em Ti.
Que verdadeiramente, Senhor, por onde nós passarmos, Senhor, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que a Tua verdade, Senhor, venha se manifestar em nós. Que o Teu santo temor, Senhor, esteja em nosso coração. Que, Senhor, a nossa identidade seja de uma amiga de Jesus. Que nós não venhamos só nos preocupar com títulos, ó Pai, mas que nós venhamos nos preocupar com as intenções do nosso coração, com a pureza do nosso coração. Ó Senhor, nos capacita, Senhor, a rejeitar tudo aquilo que não provém de Ti, todas as nossas dificuldades, as nossas fraturas emocionais. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer, a sermos vitoriosos sobre todas elas. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida dirigida pelo Teu Santo Espírito. Uma vida onde o Teu Espírito Santo governa, Pai, e dirige os nossos passos. Nos ajuda, Senhor, a receber de Ti uma porção dupla da sabedoria que vem do alto do Teu trono, para que nós venhamos tomar decisões sábias, decisões assertivas que agradem o Teu coração. Senhor, nos ajuda a vencer, Senhor, o nosso orgulho, a vencer, Senhor, a nossa tendência de nos vitimar, Senhor. Que nós venhamos viver a nossa vida com propósito, que nós venhamos viver uma vida, Senhor, assim como João Batista, que proclama a verdade, que aponta para Jesus. Pai, que nós venhamos preparar o terreno do nosso coração, primeiramente, da nossa casa e de todo o nosso ecossistema para a segunda volta de Jesus. Que nós venhamos abraçar o Evangelho e testemunhar de tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Que nós venhamos ser sempre, Senhor, mulheres sábias que onde estão se posicionam com a palavra de vida, com a palavra de vitória, com a palavra de bênção. Que os nossos lábios, Senhor, sejam para honrar e glorificar o Teu nome. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Alinha o nosso coração com o Teu, Senhor. Que nós venhamos ser encontradas irrepreensíveis, Senhor, na Sua vinda, Jesus. Sermos conhecidas como amigas de Jesus verdadeiramente, na nossa essência, na nossa intimidade, na nossa identidade. Nos capacita, Senhor, a não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que nós venhamos viver verdadeiramente aquilo que nós temos aprendido aqui, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos por esse tempo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família, o seu dia. Que tudo que te vier à mão você faça com excelência, como para o Senhor. Lembrando que Ele sonda o seu coração, Ele conhece os seus sentimentos, as suas intenções. Lembra que tudo é dele, por ele e para ele. Então tira os seus olhos da sua dor, pare de viver em si mesmada. Quem sabe o lugar onde você está, por mais difícil que seja, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou, quem sabe não foi para esse lugar, para esse ambiente que muitas vezes tem falado que é difícil, que foi que o Senhor te chamou para ser sal aí nesse lugar, para ser luz nesse lugar. Nós não temos como iluminar um lugar iluminado, nós temos que iluminar as trevas. Então, onde a luz chega, as trevas elas se dissipam. Então, que você possa ser, né, uma precursora de Jesus, assim como João Batista. Que seu coração queime pela presença de Deus. Que você possa viver esse dia para a honra e glória do Senhor. Que o seu coração anseie cada dia mais por Jesus. Que a sua identidade verdadeiramente seja de amiga de Jesus, não só um título, mas que na sua intimidade, no seu secreto, sabe aquele lugar onde ninguém vê, que ninguém sabe, que lá você seja amiga de Jesus. Essa é o meu pedido ao Senhor. Tenho orado para que o santo temor venha sobre nós e para que verdadeiramente nós sejamos amigas de Jesus. Um beijo, Deus abençoe sua casa, sua família e até amanhã às 10 da manhã.